Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 3 de janeiro de 2021. Então, a nossa meditação hoje é baseada em 1 Crônicas 4, verso 10. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa mensagem é baseada, na verdade, na mensagem que foi pregada hoje no culto pela manhã na Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França. Uma igreja francesa ligada à Fédération des Églises Baptistes de France, a Federação das Igrejas Batistas da França, e é a mesma igreja que possui esse canal aqui no YouTube. E se você está assistindo essa pregação, essa mensagem pela primeira vez, seria interessante se você se inscrevesse e se deixasse o seu like aqui no nosso canal. Então, o nosso tema continua sendo o tema do ano letivo, que vai de setembro a junho, a vida, um longo rio tranquilo. Eu moro aqui às margens do grande rio Adour, que é um rio, inclusive, que está transbordando nesse momento de muita chuva e muita neve aqui na França. E a gente sabe que o rio pode se tornar muito violento de uma hora para outra, inundar casas, carregar carros, como foi o meu caso em dezembro de 2019. A vida não é simples. E a gente tem notado isso através do que tem acontecido no mundo, através dessa pandemia, quando muitas das pessoas até que conhecemos perderam queridos, pessoas da família, amigos, com essa doença e com outras doenças também. A vida não é fácil para ninguém, não é? Nem aqui na Europa, nem na América do Sul, nem em lugar nenhum do mundo. Aí na África, onde você está, talvez, a vida não é fácil. E então, a meditação de hoje é baseada sobre a vida de um personagem da Bíblia que também passou por momentos difíceis, principalmente por causa do nome que ele recebeu. Não sei se você conhece a oração de Jabés, desse homem, também chamado Jabés, e é sobre essa oração que eu gostaria de meditar. O livro de Primeiras Crônicas, na verdade, os primeiros capítulos fazem parte daqueles capítulos que você geralmente não lê quando está lendo, fazendo uma leitura da Bíblia, porque são aproximadamente 9 capítulos que falam só das genealogias do povo da Bíblia. A primeira parte da genealogia, no capítulo 1, são os 20 patriarcas que vão de Adão até Abraão. O segundo capítulo fala dos descendentes dos filhos de Jacó e de uma primeira parte dos descendentes de Judá. O capítulo 3 é uma descrição da genealogia dos descendentes de Davi, que era ele mesmo descendente de Judá. E o capítulo 4 fala de outros descendentes de Judá, porque há um momento a genealogia bíblica vai se focalizar sobre os descendentes de Judá e mais depois sobre os descendentes de Davi. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai encontrar então uma parte da genealogia de Davi, que é o pai do Messias, não é? Não o Messias, meu amigo de Brasília, mas o Messias da Bíblia. Então, existe centenas, alguns dizem que são 500, eu não contei 500 nomes diferentes nessa genealogia, de famílias principalmente, e sobrenomes também. E no meio desse monte de nomes e sobrenomes, nós encontramos 2 versículos somente, que não falam de genealogia, mas que contam a história de um homem que se chamava Jabés. A palavra Jabés, esse sobrenome, foi dado a esse menino porque quando ele nasceu, a mãe quase morreu. O verso 9 nos explica isso. 1 Crônicas 1, 1 Crônicas 4, 9. E foi Jabés mais ilustre que seus irmãos. É assim que começa a história dele. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então a palavra Jabés quer dizer dor, ou então nascido com dor, na dor. Vocês imaginam na escola, quando faziam a chamada, diziam Jabés, e todas as crianças riam, porque o homem se chama dor. Você imagina ser chamado dor ou nascido com dor? Difícil ter um nome, né? Certos nomes são muito difíceis de serem carregados. Eu posso testemunhar disso.
Mas percebem que esse homem ora. E essa oração é muito interessante. Muita gente, inclusive pessoas que eu conheço, tem orado essa oração durante muitos anos. E a primeira parte dessa oração é a primeira meditação desse primeiro domingo de 2021. A primeira parte do verso 10, quando ele diz: por que Jabez invoca o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se me abençoares. Será que Deus quer nos abençoar? Aí então eu olhei para descobrir o que significa abençoar na Bíblia. Abençoar na Bíblia é pedir ou transmitir uma graça sobrenatural. Percebe que estamos voltando ao assunto da semana, que é a graça de Deus. A bênção, então, é transmitir ou pedir uma graça sobrenatural. Então, quando você diz: Deus, eu queria que você me desse um carro novo, isso não é uma bênção, né? Porque isso não é sobrenatural. Até uma pessoa ateia pode comprar um carro novo e ter um carro novo. Você não precisa de ganhar uma casa para ser cristão. Uma pessoa que não crê em Deus pode ter uma boa saúde, uma casa grande, um carro grande, pode ter uma vida boa. A bênção aqui, a verdadeira bênção, é uma bênção sobrenatural. Coisa interessante. Olha o que diz então Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece. E o esforço humano não pode fazer nada por isso. É uma própria versão. A bênção do Senhor, ou seja, a bênção do Senhor enriquece. E o ser humano não pode fazer nada para possuir essa bênção. Então é algo sobrenatural, é um presente de Deus. E a gente tem meditado sobre a graça em Efésios, no capítulo 1, verso 3 e 4, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestes em Cristo Jesus. E antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos. Então, o nosso problema é que a gente pensa que a bênção de Deus é uma bênção material. Mas a bênção material, minha gente, quando a gente morrer, vai ficar por aqui. A bênção eterna vai ficar conosco para sempre. Muita gente vai chegar no céu frustrado quando descobrir que viveu uma vida cristã tão pobre porque não acreditou nessas bênçãos espirituais do Senhor. Deus quer nos abençoar. Mas às vezes a gente não recebe. Por que será que não recebe? A chave a essa pergunta, eu creio, se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Vocês pedem para a carne. E Deus quer que a gente peça coisas eternas. O amor de Deus, por exemplo, o seu perdão, a sua esperança, a sua graça, a sua alegria. Quando o Jabez pede uma bênção, ele não está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, isso, aquilo. Não. Se o Senhor quiser me abençoar, como o Senhor quiser me abençoar. Você acha que Deus vai perder o seu tempo precioso nos dando coisas que a gente pode obter de uma outra forma? Como diz o Provérbios 10, 22, a bênção que Deus dá e que enriquece, o homem não pode fazer nada para nos dar aquilo. Só Deus pode nos dar. Então não existe nada mais importante do que pedirmos a verdadeira bênção da parte de Deus. Como você vai pedir a Deus? Que tipo de oração você tem feito em sua vida? Porque a oração em que você faz é o termômetro da sua espiritualidade. Existe uma teologia abominável que circula principalmente no meio evangélico, que se chama teologia da prosperidade, em que as pessoas confundem bênção espiritual com coisas. E isso é muito sério. É muito sério, porque a gente está vivendo exatamente como o povo pagão, como esses cristãos que a gente acredita serem cristãos de origem judaica, a quem Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa carta. Nós não recebemos, vocês não recebem, Tiago diz, porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios deleites da carne.
E se você já leu Tiago, você sabe que no capítulo 3 e o capítulo 4, ele está combatendo o grande problema daquela comunidade cristã, que era a má utilização da língua. Nós não sabemos utilizar nossa língua. A gente utiliza a nossa língua para amaldiçoar. E você sabe quem você mais amaldiçoa quando você fala mal? Você mesmo. Toda palavra que sai da sua boca volta para você. Se você profere palavras de bênçãos, você vai ser abençoado. Às vezes você não entende porque nada dá certo na sua vida. Mas para de falar besteira. É a lei eterna da semeadura. Toda palavra torpe que sai da sua boca, toda palavra de maldição contra alguém que sai da sua boca, cai tudo sobre você e sobre as pessoas que fazem parte da sua vida. Você se amaldiçoa você mesmo. Agora, quando você abençoa alguém, e Jesus te ensinou uma coisa maravilhosa que você deveria aprender: abençoar os que te perseguem. As pessoas dizem mal de você, o que você faz? Abençoe essas pessoas. Experimente fazer isso em 2021. Porque não sei se você percebeu na nossa definição de bênção, a bênção não é só pedir, mas é transmitir também. Você vai transmitir algo eterno na vida das pessoas. Tem muita gente que diz, em 2021 não vou mais fumar, não vou encher a cara de cachaça, vou parar de comer besteira, vou fazer ginástica, vou correr. Só dura às vezes uma semana, né? Agora faça a seguinte oração: Deus, eu queria parar de falar mal dos outros e jogar maldição sobre mim mesmo. É muito sério, extremamente sério. E eu gostaria de terminar essa meditação com dois exemplos de bênçãos pedidas por duas pessoas da Bíblia. Uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. A do Antigo Testamento se encontra em Êxodo capítulo 33, verso 18, é o Moisés. O povo saiu do Egito, Moisés subiu a montanha, ficou 40 dias lá com Deus, Deus vai lhe dar as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele desce da montanha, o povo está adorando um bezerro de ouro, um deus pagão. Depois de terem visto todas aquelas bênçãos, não é mesmo, da parte de Deus, eles agora estão se voltando para o inimigo, né, servindo o diabo. Vamos falar em português, claro. E Deus diz, eu vou exterminar esse povo, vou começar tudo de novo com você, Moisés. Moisés tem uma oportunidade incrível, porque Deus mesmo quem disse, de ser rei, talvez, rei Moisés, de começar tudo de novo com o povo, com os descendentes dele, direto dele. Olha o que o Moisés pede para Deus. Deus, eu queria ver a tua glória. Quando você contempla a glória de Deus, sua vida muda completamente. Eu desejo ver a sua glória. Não pediu casa nova, nem carro, não pediu muito dinheiro, não pediu nada disso, pediu a glória de Deus. Paulo está na prisão quando ele escreve a carta dele aos Filipenses. Ele está na prisão. Quando a próxima vez que você for a Roma, visita a prisão de Paulo. Um buraco. Está na prisão. Ele podia pedir, Deus, talvez ele até tenha pedido, né, mas não escreveu. Deus, eu quero sair dessa prisão. Que injustiça estar nessa prisão. O que Paulo fez para estar na prisão? Nada. Questões religiosas judaicas lá da Palestina e fez-o chegar até Roma. Coisa injusta, completamente injusta. E sabe o que ele pede? Eu queria conhecer o Cristo. Mais e mais. Ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. Olha só que coisa incrível. Contemplar a glória de Deus e conhecer a Cristo são coisas que vão te seguir para o resto da vida e por toda a eternidade. Agora, aquela bênção material que você pediu, quando você morrer, você não vai colocá-la no caixão. Aliás, vão te colocar no caixão, você mesmo nem tem como entrar no caixão, você não vai escolher a roupa que você vai usar, nem como vai ser enterrado. Você pode até deixar na sua vontade, as pessoas vão fazer outra coisa. Você perde completamente o controle do seu corpo. Que em 2021 você possa pensar nisso. A vida é muito breve e passa muito rápido. Que você possa se concentrar sobre aquilo que é eterno. Peça a Deus que encha a sua vida de eternidade. Que Deus te abençoe.